Mês de maio, tradicionalmente, é o mês de quê? Família. E, entre outras coisas, nós nos dedicamos a refletirmos um pouco sobre o que a palavra de Deus fala a respeito da família. Então, hoje, vamos relembrar mais um pouco do que a palavra de Deus nos ensina para a família. Hoje eu escolhi um texto da palavra de Deus muito conhecido e que nos mostra como deve ser a família conforme os planos de Deus para que seja feliz, para que haja felicidade verdadeira na família. Então, abram suas Bíblias, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 4. A leitura é um pouquinho longa. Prestem muita atenção, por favor, não dispersem a atenção durante a leitura. Efésios, capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quantos aqui já haviam lido ou já haviam ouvido a leitura ou a explicação
desse texto da palavra de Deus? Levante uma das mãos. A maioria, quase todo mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão, não. Quantos de nós volta e meia tropeçamos, falhamos em algum aspecto dessas exortações, dessas ordens que aqui estão na palavra de Deus? Se a gente for levantar a mão, acho que praticamente todo mundo, alguns estão levantando a mão, né? Assim, com toda a sinceridade, praticamente todos nós. Então é muito importante, meus irmãos, que estejamos sempre lendo, sempre meditando nesse texto da palavra, não só neste, mas na palavra de Deus toda, mas especialmente no que diz respeito a esse assunto, família. Nenhum de nós ainda, obviamente, alcançou a perfeição do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ter o nosso alvo diante de nós, para continuarmos caminhando na direção daquele alvo. E no que diz respeito à família, o nosso alvo é isso aqui que está escrito aqui. Então, volta e meia precisamos ler, precisamos meditar nisso aqui, para cada vez mais nos aproximarmos desse alvo que Deus colocou diante de nós, para a nossa própria felicidade. Para que as famílias sejam realmente felizes, nós precisamos obedecer o plano de Deus. Nós vemos as famílias cada vez mais infelizes. As famílias estão desaparecendo, essa é a verdade, rapidamente. Às vezes, famílias que vivem até sob o mesmo teto, mas muitas vezes já deixaram de ser uma família. São pessoas ali vivendo sob o mesmo teto, mas falta-lhes verdadeiro relacionamento familiar. Por que está acontecendo isso com as famílias? Porque têm deixado de lado o que Deus planejou. Pensam que com isso estão alcançando liberdade, pensam que são novos tempos, pensam que vão construir, vão alcançar algo melhor, mas é tudo ilusão. O que nós vemos são as pessoas cada vez mais infelizes, também no que diz respeito ao relacionamento familiar, porque têm deixado de lado o plano de Deus, que é perfeito. Não existe nada melhor que o plano de Deus. É interessante que, às vezes, nós lemos esse texto de uma maneira estanque, como se ele estivesse separado do restante dessa epístola, como se ele estivesse separado do restante da Bíblia. E aí o nosso entendimento desse texto fica meio incompleto, fica meio prejudicado. É interessante nós retrocedermos um pouquinho na leitura para entendermos melhor. Vejam aqui, a partir do versículo 18, a exortação do apóstolo Paulo a todos os leitores dessa epístola. A exortação do apóstolo Paulo é que todos tivessem uma vida realmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo fala de algumas coisas que são importantes para realmente sermos cheios, controlados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E fala também de alguns resultados de sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. E um deles, vejo aí no versículo 21, é a sujeição uns
aos outros aqui na nossa comunhão na igreja. Então, meus irmãos, nós temos que ver essas orientações, essas ordens a respeito da família como continuação desse texto. Antes de mais nada, uma família feliz é uma família de Deus. Antes de mais nada, uma família, para ser realmente feliz, precisa ter a Cristo como Salvador. Paulo estava se dirigindo a cristãos. E cada membro dessa família precisa ter como alvo maior ser dirigido, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Cada membro da família precisa ter como objetivo maior, cada membro da família estar se esforçando em cumprir os ensinamentos da palavra de Deus, em buscar comunhão com Deus, em realmente ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é básico, para que a família realmente seja feliz e para que cada um na família cumpra o papel que Deus reservou. E é interessante, nós vamos ver aqui que o papel que Deus reservou para cada um é simplesmente cada um no lar expressar o caráter de Cristo. E é isso que o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas. É isso que o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas, quando realmente nós estamos buscando, permitindo que Ele controle nossas vidas. Quando você lê lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, o que são aquelas virtudes? Um retrato do caráter de Cristo. Se nós realmente praticamos, buscamos o que o apóstolo Paulo está exortando aqui a partir do versículo 18, e vivenciamos isso também, e principalmente em nossos lares nós estaremos, cada um de nós, manifestando o caráter de Cristo. E cada um no seu papel, no lar, que Deus reservou, que Deus planejou, estará manifestando o caráter de Cristo, porque está cheio do Espírito Santo. Quem ainda não é crente em Cristo Jesus, quem não está buscando realmente a direção do Espírito Santo de Deus em sua vida, vai ter dificuldade para viver no lar dessa maneira que a palavra de Deus nos diz. Agora, quem já é crente em Jesus Cristo e quem, de fato, tem como prioridade, deixar que o Espírito Santo de Deus domine plenamente em sua vida, vai conseguir cada vez mais desempenhar esse papel no seu lar, vai cada vez mais mostrar o caráter de Cristo em seu lar. Então, vamos começar aqui pelo homem, pelo marido. Como é que o marido manifesta o caráter de Cristo em seu lar? Amando da mesma maneira que Cristo amou. Vejam aí, nós lemos aqui os versículos 25 a 32, essa ordem, e o detalhamento dessa ordem. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Ponto? Não. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está muito claro. O marido precisa manifestar no lar o caráter de Cristo, amando da mesma maneira que Cristo amou. E imaginem o rebuliço,
na igreja de Éfeso, quando essa carta foi lida. Porque naquela época, na cultura greco-romana, o marido não precisava amar a esposa. Os casamentos eram arranjados entre as famílias, segundo interesses sociais e econômicos, para que a família fosse, para que houvesse aliança entre famílias, que pudesse oferecer vantagens sociais, econômicas, ambas famílias. O primeiro imperador romano, por exemplo, Júlio César, barganhou a sua filha e casou-a com um general rico, para que pudesse cimentar, vamos dizer assim, o seu poder em Roma, fortalecer seu poder em Roma. E era assim que acontecia naquela época. E a mulher em casa era reprodutora e administradora, só isso. O homem não precisava amar a sua esposa. Certos casos, o homem podia até dispor da vida da sua esposa. Se quisesse, se tivesse muito endividado, podia vender a sua esposa para pagar suas dívidas. Já pensou se fosse hoje? Saiu uma pesquisa essa semana que as famílias brasileiras continuam endividadas. 60% das famílias brasileiras continuam endividadas. Já pensou? 60% dos maridos vendendo suas esposas para pagar as dívidas. Já pensou se fosse hoje? Então, era assim. Imaginem, meus irmãos, o rebuliço que isso causou naquela época. Maridos, amem suas esposas. Se tivesse parado aí, já seria o maior rebuliço. Maridos, amem suas esposas. E o apóstolo Paulo ainda continua e diz: como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo nos amou? Dando a sua própria vida por nós. O Senhor Jesus, ele pensou mais em nós do que nele próprio. Se sacrificou por nós. Lá na cruz, ele sofreu, ele morreu para a nossa salvação, para perdão dos nossos pecados e nossa salvação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para os maridos, nós maridos, amarmos assim as nossas esposas. E ele fala de duas manifestações muito importantes na prática, do marido expressando esse caráter de Cristo para com a sua esposa, amando-a. Aqui no versículo 25 diz: assim mesmo se entregou por ela, pela igreja. Nós já enfatizamos isso, que Cristo nos colocou em primeiro lugar. É um amor que prioriza. O marido, ele não prioriza a si mesmo. Ele prioriza a esposa, ele prioriza o seu lar, os seus filhos, a sua esposa. Eu ouvi alguém dizer outro dia desse que o pai, o marido, é aquele que pega o último biscoito do pote, e a mãe não, a mãe deixa para o filho. Está errado. O marido deixa o último biscoito do pote para a esposa abrir assim no meio, pegar metade para ela, outra metade para o filho. Porque é o amor que prioriza a esposa. E, obviamente, também vai priorizar os filhos. É aquele amor que, se só tem dinheiro para comprar, os dois estão com os sapatos furados, só tem dinheiro para comprar um par de sapato. Ele vai lá e compra o par de sapato para a esposa. É amor que prioriza, como Cristo nos deu também
prioridade. O versículo 31 deixa claro também que é uma prioridade também afetiva. Versículo 31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e se unirá sua mulher, serão os dois uma só carne. É prioridade também nesse sentido afetivo. É o deixar pai e mãe não simplesmente no sentido geográfico, espacial, mas é deixar pai e mãe nesse sentido afetivo. Pai e mãe agora não são as pessoas mais importantes para ele. A pessoa mais importante para ele agora é a sua esposa. Então, é prioridade em todos os sentidos, inclusive emocional. Alguns casais fracassam porque o homem não dá essa prioridade afetiva à esposa. E, às vezes, a esposa também não faz isso em relação ao marido. E aí o casamento vai mal. É preciso essa prioridade em todos os sentidos, inclusive essa prioridade no sentido afetivo, principalmente. E aqui também tem outra manifestação na prática desse amor de Cristo, né? O homem expressando esse caráter de Cristo em relação à sua esposa, amando-a como Cristo amou. Versículo 28, a Bíblia deixa claro que esse amor do marido deve cuidar da sua esposa. Versículo 28 fala que o homem deve cuidar da sua mulher como cuidaria de si mesmo. Versículo 28. E aí o versículo 29 fala, inclusive, também de alimentar e sustentar, em todos os sentidos, sentido emocional, também afetivo. Então, meus queridos, o marido vai manifestar esse caráter de Cristo no lar, amando verdadeiramente a sua esposa. E Cristo não esperou receber amor para nos amar. A Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro. Então, o marido não vai ficar esperando que a esposa o ame. E mesmo quando a esposa não está demonstrando amor, ele continua amando. Ele continua fazendo isso, porque é amor como o de Cristo. E ele também vai manifestar isso em relação a seus filhos. Capítulo 6, versículo 4 diz: vós, pais, e obviamente que é o marido aqui junto com a esposa, porque aqui está escrito, vós, pais, pai e mãe juntos, né? Não provoqueis a ira a vossos filhos. Se é um marido, se é uma esposa, pai e mãe, que realmente manifestam amor em relação a seus filhos nunca irão ficar irados com eles. Se algum filho está ficando irado com seu pai, com sua mãe, está quebrando a palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco o versículo 1. Principalmente se você está ficando irado, revoltado com seu pai, com sua mãe, se eles lhe amam e se eles estão só demonstrando amor para você. Porque pai, mãe que realmente amam, nunca vão deixar o filho revoltado.
estarão sempre demonstrando amor, manifestando o amor de Cristo em relação a seus filhos. E nessa manifestação do amor de Cristo em relação aos filhos, os pais irão criá-los com a sabedoria de Deus, nos caminhos de Deus, com os ensinamentos de Deus, como diz o final do versículo 4. Criai-os como? Na doutrina, no ensino de Deus. E também, que mais? Na admoestação do Senhor. Filho, de vez em quando, precisa ser admoestado, mas com amor, segundo o Espírito do Senhor, segundo os ensinamentos do Senhor, com o amor do Senhor. Mas, de vez em quando, precisa ser admoestado, sim. E os filhos recebem isso também como prova do amor de Deus. Eu encontrei uma jovem que falou: meu pai não me ama. E uma das coisas que ela mencionou para mim é que o pai nunca corrigiu, sempre deixou solta, fazendo o que bem entendesse. Nunca corrigiu, nunca disse que ela estava errada em nada. E ela via aquilo como falta de amor, falta de interesse, falta de amor. A admoestação no Senhor, a correção com amor, com diálogo, com amor, faz parte da demonstração do amor de Cristo. Lá na Epístola aos Hebreus não diz que Deus corrige a quem ama? Como filhos amados? É interessante que hoje em dia tem pais que não ligam para manifestar amor. Muitas vezes agem como se o filho fosse um estorvo, que atrapalha a sua carreira, que atrapalha seus interesses, que atrapalha o seu lazer. Há pais que não ligam para ensinar os filhos na palavra de Deus. Há pais que não ligam para corrigir, para admoestar seus filhos com amor no Senhor. Alguns até dizem assim: eu vou esperar meu filho crescer, quando ele crescer, ele mesmo vai escolher a religião dele. Ele não vai escolher coisa nenhuma, ele vai escolher o pior. Ele vai se tornar, provavelmente, uma mente fechada para Deus. Ele vai se tornar, provavelmente, uma pessoa voltada só para o dinheiro, para os prazeres, para as coisas seculares, para as coisas imediatas, e não para as coisas eternas, não para as coisas espirituais. Porque isso tem que ser ensinado, está aqui na palavra de Deus, desde criança. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ele nunca se desviará dele. Pais, não percam tempo, não. Como é que seu filho vai escolher se ele não sabe o que escolher? E o apóstolo Paulo diz claramente que os filhos devem ser ensinados na doutrina do Senhor, nos ensinamentos de Deus e na demonstração do Senhor. Então, os pais, obviamente, junto também com as mães, manifestam esse caráter de Cristo, amando seus filhos dessa forma. Agora, vem aqui também o papel da mulher. É interessante como os homens, nós homens, gostamos de ler esse versículo para as mulheres, né?
Aí pegamos aqui o versículo 22, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. É interessante, gostamos de ler só esse versículo para as mulheres, né? Essa parte que nós lemos antes, no que se refere aos homens, normalmente nós pulamos. Nós só lemos o versículo 22 e pronto, né? E quase sempre lemos esse versículo sob uma interpretação machista, literalista e fugindo ao contexto da palavra de Deus. Esquecemos os outros ensinamentos a respeito da mulher que há aqui na palavra de Deus, deixamos tudo de lado, porque queremos interpretar a Bíblia segundo o nosso interesse. Eu já vi namorados. Bom, vamos começar pelo princípio, vamos começar logo. Deixar minha candidata aqui já pronta para o casamento, né? Já vi namorados que pegam esse versículo e já começam a ler para namorado. Comigo o negócio vai ser assim, viu? Quer me namorar, quer casar comigo, vai ser assim. Trata de me obedecer, hein, mulher? Namorado não é nada para ser obedecido. Namorado não é nada. Eu conheci um irmão que foi tirar férias. Alugou uma casa na praia, foi alugar férias, foi passar férias com a família. Chegou lá, no dia seguinte, o namorado da filha mais velha bateu na porta. Chegou lá sem ser convidado. Passou o dia, foi chegando a noite, nada de ir embora. Então, o chefe da família virou para ele e falou assim, você pode dormir aí na varanda. Bem feito, intrometido, metido, né? Como namorado, se achava assim já como se fosse o marido da moça, parte da família já. Namorado não é nada, namoro pode acabar de uma hora para outra. E quando vê que não está dando certo, o melhor é realmente não insistir. Vê que não está dando certo, o melhor é acabar mesmo o namoro. Antes um namoro desfeito do que um casamento infeliz. Antes um namoro desfeito do que um casamento infeliz. Namoro é para se conhecer. Namoro é para se conhecer. Conhecer o caráter, conhecer o temperamento, conhecer as aspirações, os planos, os objetivos de cada um. Se vê que não está batendo, e não venham com essa história, houve uma profecia que nós dois temos que... Não venha com essa história, não. Eu conheci um rapaz, ele era muito leviano com isso. Ele chegava para a moça e dizia, a moça que era o alvo dele, né? Ele botava a mira laser dele naquela moça, né? O alvo dele. Ele chegava para a moça e dizia assim, o Senhor me revelou que é da vontade dele que nós fiquemos juntos. Ele tem um propósito para nós. E muitas vezes a conversa dele colava. Quem é que vai discutir com Deus, né? E aí daqui a pouco ele enjoava da moça e tal, namorou e tal, enjoou da moça, ou já estava de olho, já estava com a mira em outra moça que ele achou mais interessante e tal. Aí já chegava e dizia assim, olha, estive orando, continuei orando, e o Senhor mostrou que não é mais da vontade dele que nós fiquemos juntos. O Deus dele muda de ideia toda hora, né?
E o Deus dele ajuda ele na paquera dele. Que sem vergonha esse irmão. Não tenho. Uma vez eu disse isso para ele. Rapaz, você está brincando com coisa séria. Com Deus não se brinca. Ainda mais do jeito que você está fazendo. E por aí tem muito disso. O Senhor me revelou e tal. Se o Senhor revelou para ele ou para ela, tem que revelar para você também. Observa bem o rapaz, observa bem a moça, ora muito. E se chegar à conclusão que não é para ser, não é e pronto, acaba. Melhor um namoro desfeito do que um casamento infeliz. Mas tem namorado que já chega com esse versículo na cara da namorada: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Olha, já é o primeiro sinal para você desmanchar o namoro. Se ele vem conversar com você sobre o que ele entende como relacionamento familiar, tudo bem. Mas se ele vem procurar respaldo na Bíblia para ser um mandão, um ditador, já no namoro, você está vendo já o que você vai passar. Cartão vermelho para o bonitão. Mas o que quer dizer realmente isso aqui? Também tem as feministas que não gostam desse texto, que interpretam esse texto já no outro extremo. Também tem feministas que é como se mutilassem a Bíblia, porque não tem coragem de meter uma tesoura e arrancar esse versículo fora, mas com suas atitudes e com a sua interpretação desse versículo, é como se estivessem fazendo isso. A interpretação feminista desse texto anula essa ordem de Deus e diz que só era válida na cabeça de Paulo. Paulo era um rabino judeu, machista, e ele falou isso aí por causa disso. Olha, se você não quer cumprir essa ordem de Deus, mulher, se você não quer cumprir essa ordem, tem uma saída sim. Você pode viver sem cumprir essa ordem da palavra de Deus, tem uma saída sim. Vou ensinar, fala logo, pastor, fala logo, para eu poder chegar em casa e mostrar para o meu marido. Tem uma saída sim, só que você não vai poder usar com o seu marido, sabe por quê? A saída é, não quer cumprir essa ordem? Não case. Não quer cumprir essa ordem da palavra de Deus? Não case. Porque se casar, tem que cumprir. Então, a interpretação feminista, nem a interpretação machista, nós vamos aceitar, está errada, nem a interpretação feminista. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa muito claro que a mulher tem o mesmo valor que o homem. A mulher não é inferior em nada ao homem. A mulher é igual. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Macho e fêmea os criou. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus deixa muito claro que esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com dois sexos, homem e mulher. Tanto o homem como também a mulher são seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Abram aí também, por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28.
Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra de Deus está deixando muito claro que diante de Deus olha para o seu povo, Deus não vê distinção no meio do seu povo que foi salvo por Cristo. Deus não vê distinção de classe social, Deus não vê distinção de sexo. Diante de Deus todos são iguais, diante de Deus todos têm o mesmo valor, inclusive o homem, inclusive a mulher. Como é, então, essa sujeição que a Bíblia está falando que a mulher deve ter? Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus vai criar a mulher, olha o pensamento de Deus, o motivo de Deus para criar a mulher. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Os dois vão se completar, os dois vão suprir um ao outro a necessidade de afeto, a necessidade de companhia. E aí Deus continua e diz: far-lhe-ei uma ajudadora, que esteja como diante dele. Algumas versões trazem idônea, é nesse sentido de igual. Essa versão que eu tenho aqui é muito boa, porque traz o significado literal da palavra que é empregada lá no original hebraico, que esteja como que diante dele. É como se o homem diante da mulher estivesse diante de um espelho, expressando justamente essa igualdade da mulher para com o homem. Uma ajudadora que lhe seja igual. E aí a chave para a gente entender é justamente isso, uma ajudadora que lhe seja igual. A submissão da mulher é nesse sentido. Ela é a ajudadora do homem no lar. Ajudadora do homem no sentido de que o lar alcance os propósitos de Deus. Tanto que, voltando lá para Efésios 5, 21, diz que as mulheres devem ser sujeitas aos maridos no Senhor. A esposa é a ajudadora do marido para que o marido, juntamente com ela, leve o seu lar a alcançar os propósitos de Deus. Então, a submissão da mulher é nesse sentido, a sujeição da mulher é nesse sentido. Outra coisa que nos esclarece na palavra de Deus voltando aqui a Efésios capítulo 5, o versículo 21, que nós já mencionamos. Vocês já perceberam que depois do versículo 21, apóstolo Paulo aqui está tratando desse tema da sujeição no lar e trata desse tema da sujeição também no capítulo 6, no trabalho. Interessante que sujeição é algo que hoje ninguém quer. Não são só as esposas feministas, não. Não são só filhos insubmissos, não. Alunos não se submetem mais a professores. Converso com os professores, tem muitos desistindo. Inclusive, outro dia na internet eu vi uma charge muito interessante. Os pais dos alunos nos anos
60. A gravura assim, o garotinho de cabeça baixa diante da professora, os pais com o boletim do garotinho na mão, perguntando para o garotinho, me explique isso. As notas baixas, né? Diante da professora, perguntando para o garotinho, me explique isso. Garotinho envergonhado lá. Aí tem o quadrinho assim, né? Do aluno com os pais no ano de 2014. Aí aparece o garotinho todo arrogante, assim, diante da professora, a professora toda cheia de dedos, e os pais com o boletim mostrando para a professora e perguntando para a professora, me explique isso, para a professora agora. Há pais que estão criando verdadeiros monstrinhos insubmissos. Não são submissos a professores, aos pais, a ninguém. Sujeição também está fora de moda no trabalho. Quem tem que lidar com funcionários hoje anda na corda bamba. Muitos funcionários que não querem obedecer, ponto final. E se o patrão insiste, simplesmente ele se demite e vai procurar outro emprego. Meus irmãos, não pode existir ordem de espécie alguma sem sujeição. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sujeitos a Deus. E a palavra de Deus nos mostra também quem foi o primeiro que não quis se sujeitar. A palavra de Deus diz que foi Satanás. Sujeição é necessária. E os irmãos, prestando atenção, vão perceber isso. O apóstolo Paulo fala que devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele mostra como podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala também da sujeição, que é resultado de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não acredito em filhos que vivem na igreja, que atuam na igreja, mas que não são submissos a seus pais, não acredito. Não acredito também em esposas que são atuantes, mas não são submissas a seus esposos. Isso pode ser beatice vazia, mas não verdadeira obediência à palavra de Deus. É necessário que exista realmente sujeição. Versículo 21 deixa muito claro que sujeição é manifestação de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a sujeição começa aqui dentro da igreja, porque o versículo 21 diz para aqueles crentes e para nós hoje também, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então é esse o modelo da sujeição para a esposa no lar. É a mesma sujeição que deve existir entre nós. Um crente precisa ser sujeito à sua igreja, precisa ser sujeito aos outros irmãos. Está na Bíblia. E nós não queremos fazer isso. Não quero mais saber dessa igreja, não, que essa igreja quer que eu seja assim, essa igreja quer que eu seja assado. Aí está fácil, que hoje tem uma igreja quase em frente da outra, cada uma da preferência do freguês. Então, se eu não estou gostando do que a minha igreja ensina, o que eu vou fazer? Eu não me sujeito à minha igreja, eu vou procurar outra igreja que se sujeite a mim. Isso não é ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Um exemplo claro. Como é que é isso, pastor? Um exemplo claro. Tem uma assembleia, tem um determinado assunto.
Eu sou favorável a um determinado ponto de vista. E na assembleia me levanto, peço a palavra, me pronuncio, dentro da ordem, defendo o meu ponto de vista sobre aquele assunto que está sendo votado, né? Outros irmãos fazem a mesma coisa, colocamos em votação. O meu ponto de vista perdeu. O que eu faço, seguindo aqui esse mandamento da palavra de Deus? Acabou, morreu a discussão, acabou. A maioria prevaleceu. O que eu vou fazer agora? Trabalhar contra a maioria? Não. Agora eu vou me juntar à maioria e vou trabalhar, né? Vou trabalhar para que seja feito aquilo que a maioria decidiu. É assim que a Igreja Batista funciona no que diz respeito a seus assuntos administrativos. Doutrina não. Doutrina a gente nunca muda, porque está na palavra de Deus. Mas a respeito dos seus assuntos administrativos. É um exemplo de como um dos exemplos de como nós nos sujeitamos uns aos outros. Então, é esse o exemplo da submissão da mulher, é esse o parâmetro para a submissão da mulher. É uma submissão consciente. A mulher se submete ao marido para que haja uma liderança no lar, ela se submete ao marido para que haja harmonia no lar, ela se submete ao marido para que juntos levem a sua família a atingirem os propósitos de Deus, juntos levem a sua família a atingirem a felicidade que Deus planejou. É nesse sentido, é submissão não de uma escrava sujeita a caprichos de um homem egoísta, não. É submissão de ajudadora de um homem que está procurando manifestar o caráter de Cristo no seu lar. E da mesma forma como nessa sujeição uns aos outros, nós podemos e devemos manifestar a nossa opinião, a esposa também. A esposa ela também conversa com o marido, também manifesta a sua opinião. Muitas vezes nós homens temos aquela tendência de sermos os machões, teimosões, que estamos sempre certos, né? Mas de vez em quando a gente tem que dar o braço a torcer. De vez em quando não, muitas vezes. Temos que dar o braço a torcer e admitir que nossas esposas estão com a razão. Que maravilha quando um marido tem uma esposa sábia, que pode realmente lhe dar bons conselhos. Que desgraça quando um homem casa com uma esposa tola, sem bom senso, vai arruinar sua vida. Mas que maravilha, lá o último capítulo de Provérbios fala a respeito disso. Que maravilha quando um homem encontra e casa com uma mulher sábia, que dá bons conselhos. Obviamente que se esse marido está buscando sua maturidade espiritual, manifestar o caráter de Cristo no seu lar, se sua esposa der uma opinião sábia, ele vai reconhecer isso. Vai reconhecer isso. Então a esposa é submissa, mas como nós aqui na igreja também, ela vai expressar a sua opinião. Lá no livro de Amós, se não me falha a memória, tem um versículo que diz assim: andarão dois juntos, se porventura não tiverem acordo? Não tem como. Isso vale para o casamento também. Marido e mulher devem procurar resolver tudo em harmonia, em comum acordo.
Mas se chega um ponto que isso não é possível, a esposa, como ajudadora, será sujeita ao seu marido. Vai externar sua opinião, vai falar com sabedoria. Como ajudadora, mas vai ser submissa ao seu marido. Eu creio que esse versículo daqui, o versículo 21, é a chave para esse nosso entendimento da submissão da esposa. Ela vai colocar em prática no lar o que todos nós precisamos colocar em prática aqui na igreja, no nosso relacionamento. Agora, os filhos, para terminar, os filhos também precisam manifestar o caráter de Cristo no seu lar. Como? Obedecendo e honrando a seus pais. A sujeição também é uma característica do caráter de Cristo. Abram suas Bíblias, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Jesus é Senhor, mas quando necessário, ele voluntariamente sujeitou-se. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação por ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus também se sujeitou voluntariamente, sujeitou-se ao Pai para se tornar homem e realizar nossa salvação. Sujeitou-se aos propósitos de Deus. A sujeição também é manifestar o caráter de Cristo. Filhos, manifestem o caráter de Cristo em casa. Cumpram, voltando aqui a Efésios, capítulo 6, cumpram o que está aqui no versículo 1. Vós, filhos, sede o quê? Obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isso é correto. Filhos, sejam obedientes a seus pais. Ah, mas meu pai é muito antiquado, meu pai não me deixa chegar em casa depois da meia-noite, meu pai não me deixa isso, minha mãe não me deixa aquilo outro. Eu já tenho 15 anos, afinal de contas, é engraçado isso, né? Eu já tenho 15 anos. Meus colegas, os pais deixam isso, deixam aquilo, meus colegas... Meu querido, a Bíblia diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A consequência de obedecer e de honrar pai e mãe é ruim? Quem vai me responder isso são os filhos. A consequência de obedecer e honrar pai e mãe é ruim? Sim ou não, filhos? O que a palavra de Deus diz, filhos? É boa ou ruim a consequência? É boa. Não quiseram responder, hein? Mas é boa, filhos. Se vocês quiserem ir bem na vida, serem realmente felizes, sujeitem-se a seus pais, suas mães e deem honra a eles. Não os considerem dinossauros obsoletos. Meu pai e minha mãe nasceram no século passado. Acho que a maioria dos pais aqui realmente nasceram no século passado, né? E não sabe de nada, só nasceram no século passado. Os tempos são outros.
Não é bem assim a história, não. Não é bem assim que a banda toca, não. Os pais é quem sabem das coisas. É lógico que, como nós já vimos, pais não devem provocar a ira dos filhos. Pais devem dialogar com os filhos, né? E quando o filho está certo, a gente tem que admitir. Mas se o papai e a mamãe baterem o martelo, filhos, obedeçam e honrando o pai e a mãe. E agradeçam a Deus por terem pais e mães que lhe imponham limites. Ô pastor, você está esquecendo o seguinte, isso é para filho pequeno. Eu já tenho 15 anos, não insiste nisso, cara, que você vai se dar mal. Porque a palavra que está no grego, que é traduzida aqui como filhos, é filho de qualquer idade. Lá no grego, eu não gosto muito de ficar falando essas coisas de grego e tal, mas lá no original grego, existem duas palavras para o português filho. Uma é filho pequeno. Uma dessas palavras expressa filho pequeno, criança. E a outra é que expressa filho de maneira genérica. Filho de qualquer idade. Adivinha qual foi a que o apóstolo Paulo empregou aqui? Filhos de qualquer idade. Não importa a sua idade. Obedeça e honre seu pai e mãe. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai, da sua mãe, obedeça. Não crie caso. Não faça tempestades. Obedeça. Se quer dialogar, se quer questionar, faça-o, mas respeitosamente, honrando seu pai, honrando sua mãe, e obedeça. Enquanto estiver na casa do seu pai, na casa da sua mãe. E quando sair, porque casou, está trabalhando, foi estabelecer seu próprio lar, agora é independente, continua honrando seu pai, sua mãe. E honrar pai e mãe também é ampará-los na velhice. Durante muito tempo nós amparamos os filhos. Quando os pais estiverem idosos, não é para descartar. Não é para descartar, não. Quando o pai estiver idoso, estiver precisando de você, é para você continuar honrando seu pai, sua mãe. Agora é a sua vez de ampará-lo. Às vezes, quando eu brinco com o Elton, eu digo para ele, ó, já troquei muito suas fraldas. Vai chegar a época que você vai trocar minhas fraldas. Mas é uma realidade na vida. É uma realidade na vida. E filhos precisam continuar honrando pai e mãe quando esse momento chegar. Chega a hora que filhos passam a cuidar dos seus pais. E aí vocês vão honrar seu pai, vão honrar sua mãe dessa forma, dessa maneira. Meus queridos irmãos, vamos buscar realmente sermos dirigidos sempre pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuar buscando esse alvo de manifestarmos cada vez mais o caráter de Cristo em nossos lares, para que nossos lares sejam verdadeiramente felizes. Vamos ficar de pé, vamos entoar o hino que diz justamente: em Cristo seja o lar edificado.